na parte de quarta-feira, deixando tudo para fugir de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14 e vamos ler então o verso 43 em diante. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Que tristeza invadiu o coração de Jesus quando ele viu Judas liderando aquela multidão com espadas e com paus. Que tristeza no semblante de Jesus quando ele viu Judas se aproximar dele e beijá-lo. Por isso ele perguntou: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem? Com um beijo ele foi traído. Jesus sabe o que é ser traído. Por isso ele entende os seus sofrimentos, meu irmão, minha irmã. Quando você é traído por amigos, por familiares, por cônjuge, quando você é traído e você sofre, você bebe o cálice amargo da traição, Jesus pode enxugar as suas lágrimas, confortar o seu coração, porque ele sabe o que é ser traído. E aqui diz o verso 45, e logo que chegou, aproximou-se dele, disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes era Pedro, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Você acha que Pedro pegou a espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote? Não, queridos. Pedro não queria cortar a orelha. Pedro queria cortar a cabeça, mas certamente ele errou o alvo e acertou a orelha. Pedro queria defender Jesus, mas não é por força e nem por violência. Jesus disse: pelo meu espírito. Queridos, Pedro também traiu a Jesus. E o verso 48 diz: e respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Quantos fugiram? Todos fugiram, todos os discípulos. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ninguém sabe quem era este jovem que estava nu, somente coberto por um lençol, e quando foi apanhado, ele escapuliu, deixando o lençol na mão dos soldados, e ele fugiu nu. Queridos, todos os discípulos fugiram, mesmo Pedro, que jurou que nunca abandonaria Jesus. Nós não nos conhecemos, irmãos. Nós não nos conhecemos. Você não se conhece, eu não me conheço. Nós certamente temos fraquezas, fragilidades que estão escondidas, ocultas. Mas o momento da provação revela nossas fraquezas. E Deus permite o momento da provação, o fogo da provação, para que sejamos corrigidos em nossos defeitos, porque Jesus quer nos purificar, nos tornar homens e mulheres fortes, valorosos. É muito chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregue aos seus inimigos. Jesus foi traído por alguém que estava entre os seus amigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. Porém, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, escreveu: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não foi sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação da sua vida. O amor a Mamon, o Deus das riquezas, o demônio da riqueza, superou seu amor por Cristo. Tornando-se Judas escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade.
ele deu instruções à multidão de que o homem a quem ele beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder a sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância. Queridos, eu quero destacar aqui que um só pecado não confessado pode nos tirar do céu. Judas gostava de Jesus, Judas expulsou demônios, Judas pregou o evangelho, Judas viveu 3 anos e meio com Jesus Cristo, mas um pecado tirou a vida eterna de Judas: o pecado do roubo, o pecado da desonestidade, da infidelidade. Meu querido irmão, não precisamos ter muitos pecados não confessados para perder o céu. Basta um pecado acariciado, basta um pecado não confessado. Isto pode nos tirar do céu. Jesus Cristo quer nos perdoar todos os pecados, mas Jesus não pode perdoar pecados que não foram confessados. E pecados que não foram confessados e que não foram abandonados falarão contra nós no juízo celestial. Que você e eu não nos deixemos dominar por Satanás. Um só pecado mantido na sua ou na minha vida faz-nos escravos de Satanás e Satanás se torna o senhor da nossa vida. Vamos confessar todos os pecados e Jesus Cristo quer que você viva sem pecar pecados conscientes. Jesus quer dar para você a vitória sobre todo o pecado consciente. Ninguém vai se perder por pecados por ignorância, mas pecados conscientes nos tiram a salvação. Esses são os pecados para os quais não há perdão. Pecados acariciados que não são confessados. Aqueles que têm conhecimento da verdade. Eu quero ler para você o que está em Hebreus. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, o capítulo 10 e o verso 26. Aqui diz: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Qual é o pecado imperdoável? Quando pecamos voluntariamente, conscientemente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Não é o ignorante, não é o ateu, não é o pagão, é aquele que já tem conhecimento da verdade, mas decide continuar pecando voluntariamente. Então, diz aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque o pecado voluntário, repetidamente praticado, vai afastando o Espírito Santo da sua vida, vai anestesiando a sua consciência, cauterizando-a, até o momento em que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer nos libertar de todo e qualquer pecado. Jesus Cristo quer que confessemos. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as iniquidades. Aleluia!